No último dia 20, nas dependências do Clube dos Patrulheiros de Limeira, aconteceu uma importante reunião entre os dirigentes dos clubes amadores de nossa Limeira. Com aproximadamente 100 pessoas, as 3 divisões foram lá representadas, falando sobre a arbitragem e a forma em que os árbitros estão atuando nas partidas do Campeonato Amador de nossa Limeira. Além dos representantes dos clubes, lá também estiveram os representantes da equipe de árbitros que representa em nossa Limeira o senhor Spironelli. Na verdade, chamou eventos esportivos de propriedade do ex-árbitros da Federação Paulista de Futebol. O presidente do Santa Cruz, Chicão, foi o primeiro a falar com nossa reportagem sobre o assunto. A arbitragem, com toda sinceridade, foi a pior e mais fraca de que eu vi até agora no Amador. Infelizmente, é uma arbitragem muito ruim, muito fraca, muito ruim. Teve quem chegou a dizer que é erro humano, você concorda? Não, erro humano acontece, é claro. Não existe nenhum árbitro que não erra. Até na Copa do Mundo o árbitro erra. Mas o que eu estou referindo é o nível dos árbitros. Um árbitro despreparado. A gente ouve jogo aí, cada coisa que você vê que é um absurdo. Você vê que são árbitros que não têm nenhum preparo. Eu acho que, infelizmente, esse ano a arbitragem está sendo, para mim, muito ruim demais, muito ruim. Outro que mostrou-se descontente com os acontecimentos no Amador de Limeira foi Carlinhos Biagioli, que hoje presta serviços como diretor do Juventus. A arbitragem, infelizmente, ela tem tido uns momentos de falta muito de segurança dos árbitros, falta de comunicação entre o bandeira, entre eles, né? E às vezes a gente nota que eles vêm com receio de apitar certos lances. Mas é claro, você não pode falar que toda rodada, todo árbitro eles são ruins, não é bem assim também. Mas está desejando muito, quem sabe dessa conversa que nós tivemos hoje, possa melhorar bastante, o que a gente espera que isso aconteça. Sidão, representante do Sincolfer da cidade de Corneirópolis, também falou sobre o assunto e o que pensa sobre as falhas que estão acontecendo no Amador de Limeira. Olha, se for ter que reclamar, na Copa do Mundo já foi uma coisa que não foi muito bonita, né? Então, o Amador, para mim, falar a verdade, olha, a gente levanta de manhã, vai lá para ver uma boa arbitragem. Então, eu acho que tá de bom tamanho. Pelo andamento do campeonato, tá bom. Para mim tá bom. Não tem reclamação a respeito da arbitragem, então? Não. Algumas existem, né? Eles também não erram por querer. Erra por, sei lá. É falha humana. Isso aí é compreensível. Como representante do AS de Ouro pela 3ª divisão, assim falou o diretor Wagner da Silva. Teve 2 jogos que a gente teve problema grave na SECAP, com dificuldade, porque você conhece Limeira, você sabe o trabalho, o tamanho da torcida que vai no campo da SECAP. E a gente teve muito erro grotesco, coisa básica de futebol, que não tem como um árbitro treinado, bem treinado, ele errar. A gente está vendo que está tendo um certo descaso. Erro que está se acumulando, um em cima do outro, e não vinha sendo tomada providência. O Antonino tentando, a gente dando apoio para ele aqui, passando para ele o que vinha acontecendo, mas não vinha sendo tomando providência. Agora o rapaz veio conversar com a gente, que é o Wagner ali, e a gente está passando para ele. Agora a gente vai ver se melhora, porque realmente os problemas que a gente teve foram graves, foram erros de pessoas que não são treinadas, inclusive com acidente grave dentro de campo, e a gente tendo que apelar para pessoas de fora para ajudar a gente dentro de campo com jogador acidentado, e ele simplesmente se omitindo de tomar a providência que ele seria que tomar dentro de uma partida. Conte um caso que aconteceu com o seu time. Meu time, 2 jogadores trombaram, desmaiaram, ficaram desacordados dentro de campo. Eu correndo atrás dos 2, para socorrer os 2, chamamos o mesário e os árbitros para ligarem para o serviço de emergência. Eles simplesmente falaram que eles não tinham obrigação de ligar para ninguém.
é um total despreparo. Ali não era a arbitragem de um jogo ou isso, aquilo, era uma vida que estava ali. Que eles fazem parte, assim como a gente é diretor e o diretor da outra equipe, a gente foi um conjunto que a gente comanda aquilo ali, qualquer coisa que aconteça, aquilo ali cai sobre a responsabilidade da gente. Eles simplesmente falaram que vieram para arbitrar e não correr atrás de nada. E uma vida, 2 vidas ali correndo sério isso, tanto que o rapaz de Araras que veio ficou internado, eu tive que levar ele de madrugada embora, depois que ele ficou internado, porque a trombada dos dois foi feia. Foi um acidente de trabalho, mas foi uma trombada feia. Na reunião, Antonino de Alcântara Teixeira Martins, presidente da Liga Desportiva de Limeira, pediu a todos para que as equipes venham para os jogos em datas diferenciadas, principalmente nos feriados do dia 7 de setembro e 14, véspera do feriado aniversário de Limeira. As equipes todos concordaram para a participação nos jogos, antecipando assim o final do campeonato. O que você viu hoje aqui vinha acontecendo desde o começo. O que nós fizemos? Sexta-feira passada, ficamos 2 horas reunidos com o pessoal que ganhou o pregão aqui. Conversamos com eles e eles ficaram de tomar as providências. Depois, uma das providências que eles vão tomar é esta, de que trazer uma vez por semana quem comanda a arbitragem na região para receber as reclamações dos clubes, para que isso não aconteça mais, João. Porque não está dando mais, né? Você pode ver, que você acompanhou aqui a reunião, você viu quantas reclamações teve. São coisas aí que não dá para acreditar, não dá, erro elementar, acho que até, me desculpe de eu dizer, até falta de competência de alguns erros. Tem um detalhe também, esse ano aconteceu de tudo, né? Começou tarde, demorou demais para se definir quem viria a apitar esse campeonato e agora o descontentamento. Exatamente, João. Tanto que um dos motivos da reunião de hoje foi porque eu preciso fazer jogos no dia 7 e no dia 14 e eu recebi o apoio dos clubes. Eu não posso mais porque nós vamos ter 2 domingos. Um é certeza que é o primeiro turno da eleição, o segundo turno. Se tiver, nós temos que parar 2 domingos. Quando que nós vamos terminar esse campeonato? Então os clubes concordaram em jogar no dia 7 e no dia 15. Para mim foi muito bom a colaboração deles, a compreensão deles. E a gente vai dar sequência aí, João, para terminar, pelo menos dentro daquele prazo previsto. Vai prejudicar as equipes. E agora, esse atraso que houve aí no campeonato amador, eu acho que isso daí também é uma coisa que não poderia acontecer. Eu acho que devia ter uma organização que fosse cumprido as datas, o calendário do amador. Agora, não foi, saiu fora do calendário e agora nós somos obrigados a jogar em feriado. O que acontece? É claro que as equipes vão ser prejudicadas. Não tem nem dúvida que vai ser prejudicada. Para a gente não, porque 7 de setembro inclusive cai num domingo. Se fosse, né, uns anos atrás que as escolas eram obrigadas a desfilar, hoje já não está tendo essa obrigação. E quanto ao feriado, do dia 14, que eles estão alegando que no feriado é na segunda-feira, dia 15, de aniversário da cidade. Mas aniversário é só Limeira, então não é para fora também. Então eu acho que não é o porquê de não ter a rodada nisso, na minha opinião. E para finalizar nossa matéria, ouvimos o representante da empresa Chamu Eventos Esportivos, de propriedade do ex-árbitro de futebol Marcos Spironelli, que comanda o Amador de Limeira. Para falar sobre o assunto, representando a empresa, assim falou José Paulo Canali. O que dá para ser resolvido, o que dá para atender esses reclamos? Exatamente, mais de 100 pessoas e assim, de antemão sempre me coloquei à disposição dessas pessoas para a gente tentar resolver as situações, né? Estou desenvolvendo um trabalho das escalas dos árbitros, né? São 29 jogos todo domingo, né? Primeira, segunda e terceira divisão. Assim, ouço a todos, muitas reclamações, confesso que para mim é choro de perdedor, mas faz parte, o futebol é dinâmico, é desse jeito. Agora, determinadas situações de erros, de conhecimento de regra, de árbitros, né? Então a gente tem que tomar providências, essas pessoas, esses árbitros têm que ser afastados. Limeira é o carro forte do estado de São Paulo, né? O futebol amador de Limeira é a nível de um campeonato estadual de outros locais, né? Equivale a campeonato aí na Paraíba, enfim.
A gente vê muita qualidade aqui nas 3 divisões. Então, a ideia é utilizar os melhores árbitros. Agora, haja visto que tivemos uma Copa do Mundo que até na Copa os árbitros erram, né? Então, nem na Copa eles agradam 100%. E aqui, lógico, vai existir erros, né? Nesses determinados jogos vão existir os erros nas partidas. Mas assim, ouvir a todos, vamos averiguar o fundamento dessas reclamações, e esses árbitros, infelizmente, que não foram bem, vão dar lugar a outros, né? A gente vai estar trocando a arbitragem, mas assim, fiquei feliz porque muitos elogiaram também, né? Não foi só de críticas, muitos disseram que tem árbitros bons, fizeram boas partidas, né? E a ideia é essa, a ideia é dar qualidade para que as equipes desenvolvam o seu trabalho sem se preocupar com a arbitragem. Eu espero que daqui para frente isso não aconteça mais. E a Copa Gazeta acabou sendo afetada também por isso. Exatamente, Joãozinho. E ainda mais ia ser afetada se eu não faço essa reunião aqui hoje. O problema maior ficou só mesmo, João, do dia da eleição. Esse não pode fazer, a justiça não vai permitir. E se tiver segundo turno, vai acabar também atrapalhando mais um domingo. E a Copa Gazeta lá na frente, que já foi prejudicada, né? Houve até modificação, que eu estou sabendo, no calendário da Copa Gazeta devido a esse atraso. Eu também acho que esse ano aqui, com toda a sinceridade, eu acho que foi uma desorganização total. Veja a data que começou esse campeonato amador, coisa que nunca aconteceu. Eu espero que daqui para frente haja uma melhor organização. Vamos trabalhar para que o trabalho dê resultado positivo, né? Qual é a nota do Spironelli para tudo isso? Não, eu acho que assim, 10 eu costumo dar só para Deus, né? Jesus Cristo, então, assim, mas eu acho que tá caminhando, tá bem, tá com nota 7, 8 aí, tranquilo, dá para